Bem, a gente segue com o Cidade Alerta agora, falando do Tribunal do Crime de Sengés, aqui no interior do estado. O assassinato brutal de uma mulher foi planejado e executado com frieza. Tivemos acesso às conversas entre os criminosos que revelam detalhes deste julgamento. O bando gravou as torturas e o assassinato, Ricardo Vilches. Uma história tenebrosa. Então, Léo, é isso que eu queria chamar a sua atenção e de todo mundo que está vendo agora o Cidade Alerta. Porque todo esse planejamento e execução e o julgamento dessa usuária de droga, se ela merecia ou não morrer, ela foi feita em conversas de telefone. Sabe aquelas mensagens que a gente manda de zap? A gente escreve, né? Ou manda o áudio. Eles mandavam áudio um pro outro. E aí, fulano, foi quem? O que ela merece? O que nós vamos fazer? Então, esse tipo de troca de mensagens acabou sendo... O telefone foi apreendido pela polícia, a polícia científica acabou resgatando esse tipo de mensagem, isso faz parte do inquérito e é isso que nós vamos mostrar na reportagem de agora. Agora, você que está em casa, preste atenção como a vida, o ser humano, foi banalizado por esses criminosos. Acompanhe aí. Uma mulher vítima do Tribunal do Crime. Deixou eu na dívida de 2 mil. Tem que morrer mesmo. Julgada, condenada e assassinada por criminosos. É 2 facãozadas, arranca a cabeça fora. Enfim, as respostas para o bárbaro assassinato de Eunice de Oliveira. Eunice de Oliveira, de 33 anos, foi dada como desaparecida por quase 3 dias. Quando encontrada, o corpo estava enterrado, o crânio fraturado, a mandíbula quebrada e as 2 mãos decepadas. Para a polícia, sinais de tortura. O corpo foi encontrado ao final dessa trilha, no meio de uma mata. O cachorro de um vizinho escapou da casa e farejou o achado. Na época, conversamos com a mãe de Eunice e na entrevista ela confirmou a suspeita da polícia de que a filha era usuária de droga. Pior que isso, que o vício a levou a problemas maiores. Ela contou para mim que tinham roubado 5.300 de droga, 1 cordão de ouro e 3.800 em dinheiro. Roubado de quem? Traficantes. Ela falou assim: mãe, eu vim embora com a senhora. Daí eu peguei e falei: ó, você não pode ficar comigo, você sabe disso. E qual é o B.O. teu? Ela falou assim: não, é que estão me acusando que eu roubei a biqueira. Só que eu não fiz isso daí. A polícia agiu rápido e prendeu 4 suspeitos. Os celulares deles foram apreendidos e as conversas revelaram a banalização do planejamento e execução de um assassinato. O erro de Eunice: roubar a biqueira. Não tem que fazer, só a dívida que ela deixou. Deixou eu na dívida de 2 mil. Tem que morrer mesmo. Ah, não, se foi ela que roubou a fita lá, então já era. É isso, mata e pica em terra, então, mano. Manda um vidinho pra mim dela tudo picado aí pra mim ver depois, só no final. A ordem bizarra foi cumprida. O crime foi gravado. Também foram encontrados os vídeos que os executores fizeram para enviar ao mandante, líder da quadrilha, que estão todos presos, mas que por questão de sigilo e em memória à vítima e seus familiares não serão publicados. A combinação do crime também estava no diálogo dos presos. Tem facão bom aí, eu tenho facão bom meu, mas eu empresto, mas depois tem que lavar bem ele pra me entregar também. Que aquele facão ali, eu falo pra você, é 2 facãozadas, arranca a cabeça fora. Ordem executada, um novo recado. Vamos lá acabar de enterrar aquela desgraçada lá, mano. Vamos lá, tirando tudo com esse capim em cima. Enchemos de terra, bicho, não tá com as pernas pra fora. A partir deste ponto, o grupo tinha uma outra preocupação. Se a polícia desconfiar de algo, para quem sobraria a culpa? Tem que fazer os de menor, abraçar, se molhar a fita, né? Se molhar a fita, os menorzinhos tem que abraçar, tem que fazer. O único de menor, Luquinha, ficou 45 dias no censo, já era. 2 menores foram apreendidos e continuam apreendidos. Outros 6 bandidos foram indiciados pela polícia e denunciados na justiça pelo Ministério Público.
O mandante do crime já tem antecedente por tráfico de drogas. E essa é uma história à parte. O homem da tatuagem já cumpriu pena por tráfico. E quando saiu da prisão, se tornou um braço da organização criminosa fora da penitenciária. A crueldade para julgar, planejar e executar a morte de Eunice, ele aprendeu na cadeia. Para as organizações, é assim: não basta matar, tem que mandar o recado para quem ficar vivo. Ô Léo, para arrematar essa história, então, todas essas 8 pessoas acabaram sendo indiciadas pela polícia e o Ministério Público provavelmente vai denunciá-las todas elas na justiça para que elas possam responder por esse crime. E um detalhe, os 2 menores de idade, a gente sempre fica com aquela impressão, não dá nada para o menor de idade. Dá sim, eles vão responder por esses crimes. Claro, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Você não vai ver, por exemplo, um menor de 18 anos ficar mais daquele que ele não vai cumprir uma pena de adulto, mas ele vai ser responsabilizado sim por caso condenado num caso como esse, um caso bárbaro como esse. Você viu aquela história, Léo? Depois você manda um vidinho pra mim aí mostrando ela toda estrupiada. Estrupiada não usou outro termo. E esse vídeo foi mandado, viu? Esse vídeo foi parar na mão do delegado lá. Tanto é verdade que isso consta na investigação policial. Quer dizer, os caras matam a pessoa, fazem vídeo e distribuem essa imagem. Você já tinha visto em 100 Gs, hein, Léo? Não, é inacreditável. 100 Gs, cidadezinha pequena. Inacreditável, Vilches. Inacreditável a barbaridade de criminosos. E eles falam com uma naturalidade, Vilches. É absurda. Total. Eles usam os termos ali como se a gente estivesse falando de um saco de batata. Tem que picar, tem que fazer isso. O que a gente vai fazer agora? Merecia mesmo. E eles, a banalização da vida, como você usou esse termo muito bem, e fazem isso com uma segurança, Vilches, de saber que podem até ser presos, mas parece que não estão ligando, até porque um deles aprendeu a fazer isso aonde, Vilches? Pois é aquela história do... aquilo que a gente fala a faculdade do crime, né? Muita gente fala, não, o bandido tem que prender, tem que prender, tem que prender. O esquema, o líder dessa organização criminosa que tem lá em 100 Gs, ele já cumpriu pena numa penitenciária. E nessa penitenciária, quando ele estava lá cumprindo pena por um crime menor, ele acabou se juntando a outros criminosos de fato perigosos, que cumpriam pena por outros crimes mais graves. E ali, para ele sobreviver dentro da cadeia, ele teve que fazer o quê? Se juntar a outros criminosos. Ou seja, ele acabou sendo convidado a entrar numa organização criminosa. E tudo aquilo que ele aprendeu ou se comprometeu lá dentro, ele tem que pagar aqui fora. Porque não pense você, o sujeito que sai da penitenciária e que ficou vivo dentro da penitenciária, ele vai ter que pagar esse favor aqui do lado de fora. Senão ele vai pagar aqui do lado de fora por isso também. Então assim, esse sujeito ele se tornou ruim do jeito que ele é, como nós mostramos nessa gravação, na penitenciária. Onde, em tese, né, Léo, deveria ser recuperado. Inacreditável. Ele sai de lá com o diploma na mão, Vilches, e ainda tem que cumprir a lição de casa. É inacreditável isso, né? Uma história que chama muito a atenção. Parabéns pela reportagem.